Saudações, seja muito bem-vindo, eu sou Fábio Carneiro e eu vou continuar aqui com a série de vídeos da linguagem C, beleza? Eu sei que eu tô um pouco afastado aí, mas pode ser que mais pra frente eu reavive uma atividade mais frequente aqui no canal, tá? Mas não vai ficar sem conteúdo não, tudo bem? Eu passei 2 vídeos da linguagem C para vocês, eu passei um título que é os conceitos básicos, onde a gente viu uns tipos de variáveis, né? A gente viu algumas coisas interessantes e depois, em seguida, um vídeo que a gente onde a gente conhece uma perspectiva diferente de trabalhar com strings, né? A gente viu, na verdade, como trabalhar com uma array, que é um conceito mais avançado, como eu falei no dia, e é uma forma diferente da gente trabalhar com strings, apesar de não existir o prefixo ou o tipo explícito de strings, a gente pode sim trabalhar de forma similar. Temos até bibliotecas na linguagem C de nome strings que nos permite manipular algumas funções a mais para que possamos trabalhar usando strings, né? Trabalhar com uma forma um pouco mais completa relacionado a strings barra array de char, tá? Hoje eu vou apresentar para vocês a estrutura do código C com um pouco mais de detalhe. Eu já mencionei isso, mas é importante eu dar explicar algumas coisas para vocês, tá? Eu tô com o meu Geany aberto, é um editor muito bacana, recomendo que vocês usem. Deixa eu dar uma aumentada aqui, tá bom? Então vamos lá. Quando a gente vai incluir, quando a gente usa o termo include e coloca lá stdio.h, a gente está fazendo a inclusão de um arquivo, tá? De um arquivo de cabeçalho, que vai nos permitir trabalhar com certos tipos de recursos a mais. Aqui no caso, std seria o resumo, né? Seria a abreviação de standard, de padrão, e IO seria a abreviação de in e out, ou seja, entrada e saída. Então a gente está usando aqui como cabeçalho um arquivo que nos permite trabalhar com ferramentas, recursos de entrada e saída de dados, tá? Então a gente também tem outro tipo de include, que seria com aspas duplas, tá? Que esse aqui a gente vai ver mais para frente. Então, só para você entender que existe uma diferença e qual diferença e o que você precisa saber, né? Que esta primeira opção aqui de cima, na minha linha 1, dentro de maior e menor, a gente está declarando como cabeçalho, né, no cabeçalho do nosso código, para incluir uma biblioteca padrão de entrada e saídas de dados presente no nosso diretório include, tá? Existe esse diretório, beleza? Deixa eu abrir aqui o meu emulador de terminal, tá? Eu vou dar um cd barra uses, eu acho que é os include, olha lá, usr include. Se eu usar o ls, a gente vai ver vários arquivos aqui dentro e sempre ele tem um ponto H, o que não tiver é um diretório. Então aqui a gente tem várias bibliotecas que a gente pode usar na linguagem C, io.h, aliases.h, aloca.h, tá? Temos vários, temos o malloc, o math, olha essa biblioteca math, o locale, temos um diretório para C++, Cairo MM, se você for programar em C++ e quiser uma interface gráfica, a gente vai usar o GTK MM, né? Temos o ctype, cpil, complex, temos muitas coisas aqui, tá? Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui mais... o print.h, search, temos GTK Databox, temos vários aqui, tá vendo? Termio, tem um monte de biblioteca, Wayland, se você quiser fazer, programar, criar uma interface gráfica usando C para Wayland, por aí vai. libdom, libdrm, deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui que possivelmente vocês já viram no Linux ou instalando algum programa, alguma coisa do tipo, né? GTK VNC, GTK-MM 3.0 seria o GTK para você programar em C++ na sua versão 3.0, seria o GTK 3.
Temos aqui o GTK-MM 2.4, tá? E por aí vai, tá? Então, sempre quando a gente usar esse cabeçalho aqui sustenido include, dentro de maior e menor, a gente vai declarar qual biblioteca vamos usar. E as bibliotecas são essas dentro desse diretório, tá? Então, só para você saber o que se trata esse tipo de definição aqui no cabeçalho. Esse tipo, dentro de aspas, ele quer dizer que a gente está importando um arquivo, também tem que ser .h, só que ele é confeccionado por nós mesmos, ou seja, se eu quiser criar um arquivo contendo certas funções e essas funções aplicar dentro do meu programa, eu posso muito bem criar o prefixo string, né, uma função chamada string no arquivo externo e poder trabalhar, mascarar o array de char e usar o padrão que a gente conhece como declaração do tipo string, como a gente vê no Java, como a gente vê, por exemplo, no C Sharp, e por aí vai, tá bom? Então isso aqui é só para vocês saberem do que se trata esse tipo de cabeçalho aqui, belezinha? Então tá aqui o nosso, da onde vem essas bibliotecas, podendo também é possível que a gente possa aqui ó, do GTK 2 e 3, a gente possa também instalar mais recursos. Deixa eu só ver aqui o Qt, deixa eu procurar aqui se tem alguma biblioteca Qt. Ó, a gente não tem nenhuma biblioteca Qt, mas eu poderia instalar, tá bom? Muito bem. Uma coisa que acontece também por exemplo, aqui a gente tem o diretório Pluma. Se a gente dá um cd Pluma, dá um ls, a gente tem vários cabeçalhos aqui, tá? Que são possíveis itens, funções ou estruturas já criadas pela galera que desenvolve o Mate Desktop, que fizeram para o Pluma para eles poderem trabalhar em cima e desenvolver, né, o editor de texto Pluma sem problema nenhum, tá? Então, isso aí é uma curiosidade bacana, né? Quando a gente estuda a linguagem em si, a gente começa a aprender algumas coisas legais sobre o Linux, sobre o Windows, entre outras coisas, tá? Então, esses aqui são dois tipos de declaração de cabeçalho. Eu vou deixar só o stdio, é um arquivo, é uma declaração do arquivo de entrada padrão, né? A gente tem também o stdlib.h, que seria da mesma forma que eu falei anteriormente. std seria standard, lib seria de library, ou seja, bibliotecas padrões da nossa linguagem C, né? E assim existem outras coisas também, eu não vi lá, eu não visualizei, mas temos lá também o tipo string. Se eu dar um Ctrl espaço aqui no meu vamos ver se aqui ele vai achar, que ele não está achando, né? Que ele não está achando, mas temos, oh meu Deus, oh senhor, temos também o tipo de biblioteca string, né? Deixa eu só ver se ele está aqui. Aqui, ó, temos também o strings.h, temos o string.h, tá? Que nos permite trabalhar com array de chave. Então, é isso aí, beleza? Então, no nosso método main, né, tem gente que me pergunta, o próprio Gregório, que é um grande amigo aí, ele já me perguntou, já me questionou algumas vezes por que na linguagem C tem gente que usa int main, né, aqui no método principal, e no C++ tá void ou vice-versa. A questão é bem simples. Então, por exemplo, aqui isso daqui é uma função. Só para vocês entenderem, isso aqui é uma função. Toda linguagem de programação tem funções ou métodos que seriam em prática a mesma coisa, mas o conceito é um pouco diferente, mas mecanicamente falando são iguais. Então aqui eu estou definindo um método, uma função. Aqui dentro de parâmetros eu estou definindo parâmetros, dentro de parênteses eu estou definindo parâmetros para esta função. Aqui no caso, eu estou criando aqui é uma definição de uma variável do tipo int, que se chama argc, simbólico para caso você for passar uma variável do tipo inteiro, né? E temos também um char, uma variável do tipo char, com um ponteiro para um array, argv. Então aqui seria a forma da gente estar passando argumentos como caracteres, né? Ou listas de
array de caracteres e dígitos inteiros, tá? Esse sinalzinho aqui é um sinal de ponteiro, isso aqui é um conceito avançado, não vou me aprofundar agora, mas isso aqui vocês viram, vocês sabem que isso aqui é uma array. Eu poderia muito bem tirar esse conteúdo dentro de parênteses ou não, tá? Como o método ele tem um prefixo int, ou seja, integer, que por sua vez é inteiro, esse método ele está sendo definido, sendo declarado que ele sempre vai ter que vai ter que retornar um valor do tipo inteiro. Esse termo de retorno é um pouco confuso para quem está iniciando em qualquer tipo de linguagem de programação. Esse termo se aplica ao fato de que toda função ela trabalha com informação, ela trabalha com dados, tá? E se ela tiver como prefixo um tipo declarado de dados, no caso aqui do tipo inteiro, esses dados com que ela vai trabalhar, ela tem que devolver um valor. É como se a gente estivesse fazendo int main recebe 0. Só um exemplo bem tosco, né? Por quê? Porque aqui ele está retornando 0. Ó. Então é a mesma coisa de eu estar criando uma variável e toda vez que eu for usar o conteúdo dessa variável, ele vai me retornar o valor 0. Por quê? Porque eu estou declarando uma variável do tipo inteiro, chamada main, que recebe o valor 0. Como as variáveis a gente precisa retornar um valor, em alguns casos não, a gente pode só definir o tipo da variável, a gente também pode declarar ela também com um valor, que no caso já está sendo feita a declaração porque ela já está inicializada com um valor. No caso de uma variável, a gente é obrigado, no caso de uma função, perdão, a gente é obrigado a retornar um valor correspondente ao tipo de dado usado como prefixo na sua declaração. Aqui no caso é tipo int, no caso return 0 e está retornando um dado tipo int, tá? Se eu tivesse feito uma definição com o prefixo void, se a gente for traduzir, quer dizer vazio, tá? Eu vou abrir um navegador aqui. Aqui, ó, google.com. Aqui, ó, void em português. E ele vai retornar pra gente aqui, ó, vazio. Então, esse prefixo quer dizer que essa função é uma função vazia, só que não quer dizer que ela não vai ter nada. Isso aqui quer dizer que ela não vai retornar nada, tá? Então, vamos fazer um teste agora aqui, só para vocês entenderem praticamente o que está acontecendo com base no que eu estou dizendo. Vamos iniciar uma variável do tipo int, ela vai ter o nome de número teste, tá? E ela vai receber o número 10, perfeito? Então aqui a gente vai fazer o quê? Vai fazer um printf, eu vou passar como endereço porcentagem, até me fugiu na cabeça aqui, ó, porcentagem D, né, que é do tipo tipo inteiro, contra a barra N para ele quebrar a linha, e aqui a gente vai passar número teste, tá? Eu vou compilar, né, vou compilar o meu arquivo e vou executar ele. Então ele funcionou aqui. Por que você funcionou, amiguinho? Aqui, agora sim. Então, ele deu o dígito 10 aqui. Deixa eu editar esse terminal aqui para passar uma fonte um pouco maior. Para que vocês possam ver. 14 é o suficiente, tá? Oh, meu Deus. Tipo, para fazer de novo. Aí. Então, aqui a gente tem o dígito 10, tá? Muito bem. Se a gente trocar isso daqui por void, a gente não pode ter o return 0, tá? Tanto é que se eu construir o meu arquivo, ele já vai dar um erro aqui, tá? Se eu tirar esse return 0, vamos compilar o arquivo, ele deu um errinho aqui. Deixa eu dar um alt 0 aqui. Ele tá falando aqui. Olha lá, ele está dizendo que o tipo main não é do tipo int. Então vamos apagar esses argumentos. Vamos brincando aqui para a gente ver do que se trata essas coisas. Ó, ele ainda está dando um erro aqui, né? Ele está dizendo aqui que o tipo de retorno do nosso método main não é tipo
inteiro, tá? Então aqui no caso ele está dando um erro, ele não está deixando a gente retornar o tipo inteiro. E aqui a gente vai colocar o int ali, vamos compilar. Ele não deu nenhum erro, vamos executar, ele funcionou direitinho, tá? Então aqui na linguagem C a gente tem que definir o tipo int, pelo menos no nosso método principal. O return 0, apesar da gente estar retornando o tipo inteiro, isso daqui quer dizer que ele está retornando a informação de que o programa foi finalizado com sucesso. Então a gente pode definir assim, ou a gente pode fazer dentro de parênteses. Tá? E ele vai executar bonitinho. A gente tem outro parâmetro que a gente pode passar aqui, mas tudo bem. Então a gente viu aqui que o nosso método principal na linguagem C, o compilador exige que seja do tipo int, tá? Ele exige isso pra gente. Vamos fazer o seguinte. Entendido esses conceitos aqui, deixa eu ver quantos minutos deu de gravação já. Deu 16 minutos. Entendido esse conceito aqui, eu não passei, eu não sei se eu não lembro se eu já passei matemática para vocês, mas esse conteúdo, isso aqui que a gente acabou de ver deixa eu tirar ali, é o conceito básico do método main, ou do nossa função principal. A gente pode criar outros métodos, tá? Como por exemplo, a gente pode fazer aqui, ó, int soma, tá? Aqui dentro eu tenho que passar um parâmetro inteiro, o nome é qualquer um, e eu preciso de outro parâmetro inteiro, então eu vou pôr um nome qualquer um, no caso é o b, tá? E ele vai fazer o seguinte, aqui dentro eu vou fazer um tipo int, que ele é o resultado, tá? Ele é o resultado. A minha variável resultado, ela vai receber A, ela vai receber A mais B, perfeito? E por fim, eu tenho que retornar um valor do tipo inteiro, então eu vou colocar o resultado. Ó, falei até em inglês aqui. Tá, então aqui é uma função. Para que o meu programa reconheça a existência dessa função, eu preciso que ela seja carregada antes do meu método main, né? Porque esse método ele vai ser carregado, o que tiver embaixo dele não vai ser lido, né? Mas existe uma coisinha que já vou explicar para vocês, tá? Então, o que a gente vai fazer? Então a gente vai fazer vamos fazer um teste aqui, tá? Eu vou fazer duas variáveis, vou fazer uma variável do tipo A maiúsculo e B maiúsculo, que ambas são do tipo inteiro. A minha variável A maiúsculo vai receber 10 e a minha variável B maiúsculo vai receber 15, e obviamente essa soma a gente sabe que vai dar 25. Então a gente vai fazer o que? Vai vir aqui, ó, resultado, a gente vai passar a variável A e a variável B. Vamos compilar para ver o que acontece. Ele deu um erro aqui, ele está dizendo aqui que a declaração, né, ela está sendo implícita. Deixa eu ver aqui, a gente está fazendo uma declaração implícita na função resultado. Porque na verdade está errado aqui mesmo. Soma. Construir, compilado com sucesso. Vamos reproduzir o nosso programa. Ó, ele não deu nada, porque eu não fiz nenhum tipo de saída aqui. Tá, então a gente vai fazer o que? A gente pode fazer, a gente pode vir aqui, acrescentar uma variável do tipo C. Essa variável do tipo C, ela vai receber o resultado da nossa variável, da nossa função aqui. Então, o tipo de dado, o tipo de informação que essa função retornar está sendo colhida pela nossa variável C. Tá? Eu vou construir, ele já me deu um errinho aqui, olha só, C. Ele está dizendo que a variável C foi setada, porém não foi usada. Então é apenas um warning. Então vamos executar. Ainda não temos nenhum tipo de informação ali, tá? Então vamos fazer aqui, ó. Vamos fazer aqui um printf. Vamos definir aqui porcentagem D, porque a gente precisa endereçar um tipo de dado inteiro e a gente vai passar a nossa variável C. Ai, Deus. Pronto. Então, vamos executar. Olha só, ele não saiu nada aqui.
Deixa eu construir, acho que eu não tinha construído. Aí. Então aqui ele deu o tipo de valor 25, tá? Então aqui é sinal que a nossa variável ela retornou alguma coisa, a nossa função retornou alguma coisa. Se eu construir ele assim, ele vai me dar um erro, tá? E aqui ele me deu um warn, aliás, ele deu um erro mesmo. Ele está dizendo aqui que a minha função ela não é uma função não void, ou seja, não é vazio, e ela tem que retornar um tipo de valor. Então, voltando ali o return e o nome da variável, a gente tem por sua vez ali a compilação feita com sucesso e a sua execução foi feita também com sucesso, tá? Só que existe um detalhe que eu já vou passar para vocês a respeito de funções e isso daqui, que existe um termo que vai me fugir da cabeça agora, que é bem simples. Por exemplo, se você bater o olho aqui, você vai entender que vai chegar uma hora que a gente vai criar tantas funções aqui, que vai chegar um ponto que vai ser de difícil acesso ao nosso método principal. A gente pode fazer uma coisa bem legal, que é simplesmente remover tudo isso daqui. Vou dar um Ctrl X, eu vou compilar. Ele deu um errinho aqui, olha só. Que ele está dizendo aqui que não tem nenhum um prefixo, né? Tipo ponto e vírgula. Vamos pôr uma ponto e vírgula aqui para ver. Compilei, olha. Compilação falhou, ele está dizendo que referência não definida para a soma, tá? Então aqui a gente está fazendo, é como se fosse uma referência para uma função, tá? Isso aqui quer dizer que a gente está dizendo para o sistema que existe uma função e ela vai ser declarada posteriormente. Então aqui a gente pode vir aqui, ó, int soma, né? A gente vai colocar aqui, ó, um int A, int B, e vamos colocar o nosso corpo da função aqui. Vamos compilar. Ele deu a compilação feita com sucesso. Agora vamos, por sua vez, executar o nosso programa e ele está funcionando, tá? Então, isso daqui, deixa eu tirar o negócio aqui. Então, isso aqui que a gente fez é como se a gente estivesse fazendo uma referência de uma função e que a mesma seria construída posteriormente. Então, isso aqui é uma coisa bem legal da linguagem C. Eu posso simplesmente Ctrl Z. Eu posso, por exemplo, declarar aqui, ó, estou declarando 20 funções aqui. Gastei 20 linhas, logo já tenho acesso inicialmente ao meu modo principal. E eu posso, por sua vez, aqui, ó, definir mais 20 funções aqui, beleza? E o meu método principal vai estar aqui em cima. Isso é uma forma bem legal, eu acho isso aqui bem interessante, tá? Então isso aqui é só para você entender um conceito básico da nossa estrutura de programa aqui na linguagem C, a nossa estrutura de código, e você entender o conceito de funções. Apesar de que o função a gente vai ver um pouco mais para frente, eu acho que esse conteúdo que eu acabei de passar para vocês, ele já é bem didático para vocês entenderem o conceito de função, tá? Conceito de retorno, conceito de dados e por aí vai. A gente tem outras ferramentas aqui na linguagem C, que apesar dela ser bem manual em algumas coisas, é uma linguagenzinha bem completinha, tá? Recomendo muito que vocês estudem a linguagem C. Existem livros bacanas que vocês podem ler aí no tempo livre de vocês que vão trazer bastante conteúdo para o que vocês estão aprendendo, tá? Então essa é uma estrutura bem básica, onde a gente consegue, por sua vez, entender o que é o int main, entender que o compilador ele pede que ele seja do tipo int. Já no caso se fosse C++, a gente não teria a obrigatoriedade de colocar do tipo int, pode pôr no tipo void, tá? Se a gente não quiser que retorne nada. Mas aí é outro compilador, né? Já não é mais o GCC, é o G++. Mas tudo bem. Então aqui vocês entenderam o conceito do método principal, aqui vocês entenderam uma referência de função e aqui vocês entenderam a declaração dessa função. Então aqui eu estou fazendo uma referência, né? Eu não me perdoem porque eu não vou lembrar se é de fato o termo para essa definição aqui, mas é uma referência de função e aqui ela é a declaração da nossa função. Então a gente viu também o cabeçalho, né? O que é o nosso cabeçalho, como é que se diz? O que da onde a gente colhe as funções e tudo mais.
Então aqui a gente está dizendo para o compilador para ele usar esses arquivos aqui, né? Esses arquivos que seriam praticamente bibliotecas, né? Para na hora de compilar não dar nenhum erro nem nada do tipo. Mais para frente, se acontecer da gente entrar em GTK, diferente da forma de construção que ele está dando aqui, como por exemplo no compile, que ele usa aqui o GCC, nosso compilador, -O, -C, porcentagem F, porcentagem F é uma coisa do Gini, né? No build ele adiciona o traço O, então aqui basicamente ele só está compilando, né? E aqui ele está fazendo o que? Ele está compilando e gerando o nosso arquivo de saída. Eu lembro muito bem que eu passei para vocês a forma de fazer a compilação do nosso arquivo. A gente tinha que dizer, a gente tinha que informar um arquivo de saída. Então, por exemplo, deixa eu dar um cd, ls, cd... documentos, cd gtk, beleza. Então aqui ó, a gente tem o nosso método main, a gente tem o método main, aliás, aqui é o nome do meu arquivo, né? Aqui a gente tem o executável, olha só a corzinha, a gente tem o main.c, o main.o e temos um programa aqui, tá? Esse main.o a gente compilou ele tudo eu acho que a gente vai fazer o seguinte aqui, ó. Vamos fazer na mão esses comandos para a gente ver do que se trata, ó. Então vamos lá, rm main, rm main.o e rm programa. Então a gente só tem o nosso arquivo main.c. Se eu dar um cat main.c, ele vai mostrar perfeitamente o nosso programa agora compilado. Se a gente fizer gcc, né, a gente tem que chamar o arquivo main.c, que é o meu arquivo fonte do meu programa. Tem que dar o -o, que é o comando de saída, e eu quero dizer que ele vai ser main. Beleza? Então eu vou dar um enter. E por sua vez ele vai gerar o nosso executável main aqui. Então, /main, ele vai executar o nosso programa. Ele saiu 25 tímido aqui, né? Porque eu não coloquei quebra de linha. E beleza, agora vamos remover esse main aqui. Temos só o nosso arquivo main.c. Vamos repetir o comando ali, ó. gcc -w maiúsculo all, né? -c. O F, se eu não me engano, é o nome do arquivo. Então vamos colocar o nome do arquivo. E ele fez aqui, ó, o nosso arquivo main.o, tá? Se a gente apertar para cima aqui, aqui ele está dizendo aqui, ó, porcentagem E e porcentagem F. Então, porcentagem F a gente pode dizer que é o arquivo, o nome que vai se tornar o arquivo, o nome de saída do nosso arquivo. E o porcentagem E seria o nome do arquivo em si, né? Aliás, o contrário, né? O porcentagem F é o arquivo e o porcentagem E é o nome do arquivo. Então a gente vai fazer o que? gcc all, ao invés do -c é -o, e a gente passa aqui main. Vamos mandar aqui, compilou, dá um ls, e aí ele criou o nosso main aqui, olha só. Então a gente pode fazer um /main, aliás, um ponto e /main, e ele imprimiu aqui pra gente. Então aqui no meu caso, o que está acontecendo é basicamente isso. O executável a gente pode ver aqui, ó, que é ponto e porcentagem E. Então esse porcentagem E aqui, ó, a gente pode entender que no Gini ele é só o nome do nosso arquivo e não a extensão. Então é isso que está acontecendo aqui no Gini, né? Então é exatamente isso que aconteceu aqui, por isso que ele gerou estes arquivos. É só para você entender basicamente o que está acontecendo, beleza? Então eu vou ficando por aqui. Tudo que a gente viu até agora, os conceitos básicos, definição do tipo array de char para trabalhar de forma similar a strings, e estes conceitos aqui da estrutura do nosso método principal, cabeçalho e funções, a gente já tem um baita de um pulo bem alto em relação à linguagem C.
E aí mais pra frente a gente pode ver coisas novas na linguagem C, se vocês quiserem. Eu posso... Eu não sei se vai fazer muito sentido, porque a gente vai ficar enrolando ainda mais o conteúdo dos vídeos, né? Mas a gente poderia fazer alguns exercícios com isso que a gente já viu. Mas eu acho que é melhor vocês pegarem tudo que eu já passei no vídeo 1, 2 e nesse terceiro vídeo e brincarem por vocês mesmos com esse conceito que eu passei aqui, tá? Então, no próximo vídeo, a gente, baseado nisso, a gente vai brincar com entrada e saída de dados. Eu só vou dar um bônus agora. Aqui a gente tem um método de saída. Como eu falei, método e função segue a mesma linha. Entrada seria scanf. Olha só, scanf. A gente tem que dizer para o sistema o endereço do tipo de dados que a gente vai mandar, que no caso o endereço ele é o tipo, vou colocar assim para ficar alinhado. O tipo de endereço é o percentagem D, que é para strings, vocês já viram isso. E aqui a gente precisa dizer o seguinte: a gente não pode só colocar o C, porque a gente vai ter que pôr um caractere-chave que vai fazer uma ligação de tudo. Então, no caso, é o E comercial. Tá, o que esse E comercial ele vai fazer? A gente vai se aprofundar mais isso no outro vídeo. Eu só vou passar isso para vocês juntarem tudo desses 3 vídeos e treinando aí. Aqui eu apenas estou dizendo, com o método printf, eu só estou dizendo para o sistema: busca na memória RAM um espaçamento de 4 bytes, é isso que o porcentagem D diz, um espaçamento de 4 bytes, e vai estar armazenado nesse espaçamento o conteúdo dessa variável C aqui, ou seja, procura uma variável do tipo C com espaçamento de 4 bytes e mostre para mim, bem a grosso modo, beleza? Bem a grosso modo. Aqui ele está dizendo o seguinte, aqui no caso a gente está dizendo que ele vai mostrar com o printf, a gente agora vai dizer para ele introduzir através do scanf o que? Introduza, né, para um dado de 4 bytes, e no caso ele está dizendo aqui que o endereço dele é o C, ou seja, é como que se ele tivesse... Eu estou falando meio confuso aqui porque é um pouco confuso querer explicar de forma bem explícita. Esse E comercial é como que se eu estivesse apontando para a variável, de forma a introduzir dados nela. Aqui eu não preciso adicionar o E comercial porque eu não estou introduzindo nada nela, eu só quero ver o que tem dentro dela, eu só quero ler o que está dentro da variável. Como eu não preciso adulterar nenhum tipo de valor na variável aqui, porque na verdade eu só estou mostrando o conteúdo dela, eu não preciso indicar nada aqui. Como nesse caso eu estou introduzindo e estou adulterando o valor de uma variável, no caso aqui eu tenho que adicionar o E comercial, porque o meu método de scanf faz isso, ele vai escanear o que eu digitar, o que eu introduzir, e vai adicionar, ele vai adicionar na minha variável, só que se tiver qualquer tipo de informação lá dentro, ele vai substituir. Tá? Então, aqui é um método de entrada. Tá? Não vou me aprofundar, brinca aí, beleza? Dá uma brincada aí, e é isso daí, sucesso. Então, a gente pode até fazer o seguinte aqui, ó. Vamos vir aqui, dar um contrabarra N. Eu não sei se ele vai sair ali o valor, mas tudo bem. Se ele não vai dar o... o caractere especial ali. Tá, então vamos executar isso aqui. Esse aqui a gente vai construir e vamos executar. Entre um valor 50, o valor inserido 50, tá? Então isso aqui é só um bônus para esse conteúdo, porque a gente já viu muitas coisas.
Então esse aqui é só um bônus de entrada de dados. Então tudo que eu passei até agora dá para vocês brincarem aí, dá para vocês praticarem bastante. Então eu vou ficando por aqui. Já deu, acho que meia hora de vídeo, 35 minutos de vídeo. Então esse vídeo completão para compensar todos os dias que eu não gravei nada. Ficando por aqui, um forte abraço, um beijo no fundo do seu coração. Não se esqueça de dar uma força pro canal. Logo, logo a gente chega nos 1000 inscritos aí. Compartilha esse vídeo, manda no Facebook, dá pra galera que quer aprender a linguagem C. E... mas fulano aprende, tá estudando JavaScript, tá usando Java. Cara, a linguagem C é uma linguagem ótima para você aprender, porque você trabalha muito raciocínio lógico e lógica de programação. Então, é bom, não é descartável. E sem contar que hoje a linguagem C está muito em alta, então quem quer se aprofundar para entrar no mercado de trabalho com uma linguagem de programação muito consolidada, muito madura, e que possivelmente quanto mais você se especializar, mais exclusivo você vai se tornar como programador, porque, né, é uma linguagem aí que não é muita gente que se dedica tanto assim a aprender, né? Mas vale muito a pena. Forte abraço, fique com Deus e